A oração das portas abertas, uma jornada de fé brasileira. Hook inicial, um milagre que mudará sua vida. Antes mesmo de começarmos, preciso te contar algo extraordinário que aconteceu há exatos 3 dias. Uma mulher de Recife me escreveu dizendo que após escutar esta oração das portas abertas, recebeu uma ligação inesperada, oferecendo o emprego que ela buscava há 2 anos. Um comerciante de São Paulo relatou que, no dia seguinte a esta oração, um cliente antigo apareceu para quitar uma dívida de R$ 15.000 que ele já havia dado como perdida. Mas o que me tocou mais profundamente foi o testemunho de uma mãe de Fortaleza. Ela orava há meses pelo filho que havia se envolvido com drogas. 3 dias após esta oração específica das portas abertas, o jovem chegou em casa, abraçou a mãe e disse: "Mãe, eu quero mudar de vida." Se você ainda não fez parte desta família de oração que está vendo milagres acontecerem por todo o Brasil, eu quero te fazer um convite especial. Esta é uma corrente de oração que está transformando vidas, desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Quando se conectar conosco, estará se juntando a mais de 500 mil brasileiros que oram juntos todos os dias. Porque toda vez que estivermos aqui reunidos em oração, você receberá um chamado divino. Não é apenas uma notificação, é Deus te convidando para um encontro que pode mudar o rumo da sua vida. Porque o que vou compartilhar contigo nos próximos minutos não é apenas uma oração. É uma chave que abre portas que estão trancadas há anos na sua vida. Abertura e bênção inicial. Respira fundo comigo. Inspira. Expira. Sente a presença de Jesus Cristo entrando no ambiente onde estás neste momento, seja na sua casa, no trabalho, no carro ou onde quer que estejas escutando esta palavra. Antes de começarmos nossa jornada de oração, quero dedicar um momento especial para pedir a bênção divina sobre este instante sagrado. Se estás aqui e escutas estas palavras, não é por acaso. Tu és uma pessoa especial, ungida e profundamente amada por Jesus Cristo. Como o salmista Davi cantava nas colinas de Belém, sob o céu estrelado de Judá, hoje nós cantamos aqui no Brasil, sob o mesmo céu que abençoa a nossa terra. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Amém. Sente isso em seu coração. Hoje estamos criando uma poderosa rede de oração que abraça todo o Brasil, desde as praias douradas de Copacabana até as planícies infinitas do Pantanal, desde os seringais do Acre até os vinhedos do Rio Grande do Sul, desde as dunas de Jericoacoara até as cataratas do Iguaçu. Cada dia, centenas de milhares de brasileiros se unem a nós em oração, recebendo bênçãos, experimentando milagres, vendo suas vidas transformadas pelo poder de Jesus Cristo. E sei, no meu coração sei, que hoje contigo não será diferente. Repitamos juntos, como fez Josué diante dos muros impossíveis de Jericó, com a fé que derruba muralhas. O que Deus abre, ninguém pode fechar. Sente o poder dessa declaração entrando no seu espírito. Uma vez mais, com ainda mais fé. O que Deus abre, ninguém pode fechar. E agora, com toda a força da sua fé brasileira, como se todo o Brasil declarasse junto contigo. O que Deus abre, ninguém pode fechar. A promessa profética para o Brasil. Estou aqui hoje não apenas para orar contigo, mas para compartilhar uma palavra profética que Jesus Cristo colocou no meu coração especificamente para ti, brasileiro. Ele me mostrou que está trazendo um tempo novo, um tempo de provisão sem precedentes, um tempo onde as portas se abrirão com uma facilidade e uma rapidez que te surpreenderão. É como se Jesus estivesse te dizendo: meu filho, minha filha brasileira, preparei bênçãos tão grandes para ti que sua mente não consegue ainda compreender. As águas que fluirão na sua vida serão como o rio Amazonas na época das cheias, abundantes, poderosas, transformadoras. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, encontramos uma promessa que ecoa através dos séculos até chegar ao coração do Brasil de hoje.
Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos para prosperidade e não para calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Pensa comigo. Quando os primeiros portugueses avistaram nossa costa em 1500, Deus já sabia que você estaria aqui, neste momento, escutando esta palavra. Quando os africanos foram trazidos para esta terra, Deus já havia preparado um plano de redenção e bênção que se manifestaria através de suas gerações. Quando os povos originários, os verdadeiros donos desta terra, caminhavam por estas florestas e rios, Deus já havia decretado que o Brasil seria uma nação abençoada. Você é parte deste plano milenar de Deus. Seu DNA carrega a força do índio, a resistência do africano, a determinação do europeu e talvez o sangue de muitas outras nações que se encontraram nesta terra abençoada. Jesus Cristo teceu sua história familiar através dos séculos para que você chegasse até este momento. A metáfora da floresta amazônica expandida. Fecha os olhos por um momento e imagina comigo. Estamos caminhando juntos pela majestosa floresta amazônica. O ar é úmido, cheio de vida. Sons de pássaros ecoam como um coro celestial. A luz do sol filtra através das copas das árvores, criando raios dourados que dançam no chão da floresta. Paramos diante de uma samaúma gigantesca. Uma árvore que se eleva mais de 60 metros em direção ao céu. Seu tronco é tão largo que 5 pessoas de mãos dadas não conseguiriam abraçá-la. Suas raízes se espalham pela terra brasileira como veias que carregam vida. Mas essa majestade que contemplamos hoje não nasceu da noite pro dia. Esta árvore começou como uma semente minúscula, tão pequena que caberia na palma da sua mão. Durante os primeiros anos de vida, essa pequena muda enfrentou desafios imensos. Competia com milhares de outras plantas pela luz solar. Enfrentava as secas amazônicas e as enchentes devastadoras. Ventos fortes tentavam quebrar seus galhos ainda jovens. Animais pisoteavam seus brotos tenros. Pragas atacavam suas folhas. Durante décadas, décadas inteiras, parecia que ela nunca cresceria além de alguns metros. Outras árvores ao redor pareciam mais fortes, mais promissoras. Mas havia algo especial nesta samaúma. Ela havia sido escolhida por Deus para um propósito maior. Cada gota de chuva que absorvia, cada raio de sol que tocava suas folhas, cada nutriente que suas raízes buscavam na terra, tudo isso estava preparando-a para se tornar uma das gigantes da floresta. Uma árvore que um dia daria abrigo a centenas de espécies, que purificaria o ar para todo o planeta. Assim é sua vida com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã brasileira. Cada desafio que enfrenta, cada momento de aparente estagnação, cada dificuldade que parece te quebrar, tudo isso está preparando-te para a grandeza que Deus planejou para ti. Como Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço de Jacó, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva que jorrava para a vida eterna. Primeira interrupção. Pedidos de oração dos ouvintes. Espera um momento. Preciso interromper nossa oração, porque estão chegando mensagens urgentes de pessoas que estão assistindo agora ao vivo. Deixe-me ler algumas. Maria José de Goiânia acabou de escrever: por favor, ore pela minha filha de 17 anos. Ela está internada há uma semana com uma infecção grave e os médicos não sabem mais o que fazer. Preciso de um milagre de Jesus Cristo. Maria José, onde quer que estejas assistindo, quero que saibas que neste exato momento Jesus Cristo está estendendo sua mão sobre sua filha. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro da morte, o mesmo poder que curou a filha de Jairo, está operando agora no quarto de hospital onde ela está. Declaro em nome de Jesus, essa infecção sairá do corpo dela agora mesmo. Os médicos ficarão surpresos com a recuperação. Maria José, sua filha, voltará para casa completamente curada. Crê nisso. Roberto de Salvador escreveu: estou desempregado há 8 meses, tenho 3 filhos pequenos e não sei mais como vou pagar o aluguel do mês que vem. Minha esposa está desesperada.
Roberto, escuta bem o que o Espírito Santo está me mostrando para ti. Vejo uma porta se abrindo, vejo um telefone tocando com uma oportunidade que você nem imaginava. Jesus Cristo está preparando um emprego para ti que não apenas resolverá sua situação atual, mas será melhor do que qualquer trabalho que já tiveste. A mulher sírio-fenícia insistiu com Jesus pela cura da filha e ele disse: "Grande é a sua fé. Seja feito como desejas." Roberto, sua persistência está sendo recompensada agora mesmo. Ana Luísa, do Rio de Janeiro. Meu marido me deixou há 2 meses por outra mulher. Estou destruída. Temos 15 anos de casamento. Não sei como reconstruir minha vida. Ana Luísa, minha irmã querida, Jesus Cristo está te abraçando agora mesmo. Ele sabe da sua dor. Ele conhece cada lágrima que derramaste. Mas Ele quer que saibas que sua história não terminou. Como disse em Isaías, eis que faço uma coisa nova, agora aparecerá. Ou Ele restaurará seu casamento de uma forma ainda mais forte, ou abrirá um caminho novo tão maravilhoso que você entenderá que tudo isso era necessário para te levar ao melhor que Ele preparou. Confia nele. Todos vocês que enviaram pedidos, sintam a presença de Jesus Cristo envolvendo vocês neste momento. Continuemos nossa oração sabendo que Ele está operando milagres específicos para cada situação. A história de José do Egito para o Brasil contemporâneo. Quero te contar uma história que mudará sua perspectiva sobre os desafios que estás enfrentando. É a história de um jovem que teve sonhos grandes, sonhos que pareciam impossíveis diante de suas circunstâncias. José era o filho mais novo de Jacó, um rapaz de apenas 17 anos, quando recebeu sonhos proféticos de Deus. Sonhou que um dia seria uma pessoa de grande autoridade, que até mesmo seus irmãos mais velhos se curvariam diante dele. Mas a realidade parecia completamente oposta aos sonhos. Seus próprios irmãos o odiavam por causa desses sonhos. Chegaram ao ponto de planejarem matá-lo. No último momento, decidiram vendê-lo como escravo para comerciantes que iam para o Egito. Imagina a cena: um jovem brasileiro de 17 anos, cheio de sonhos, sendo vendido como escravo e levado para um país estrangeiro. Separado da família, da sua terra, dos seus planos, de tudo o que conhecia. Chegando ao Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial de Faraó. Durante anos trabalhou como escravo, mas mesmo na escravidão, Jesus Cristo estava com ele. Tudo o que José fazia prosperava em suas mãos. Potifar percebeu que havia algo especial naquele jovem hebreu. Mas quando tudo parecia estar melhorando, quando José havia ganhado a confiança total de seu senhor, uma nova tragédia o atingiu. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José, sendo um homem íntegro, recusou, mas ela, sentindo-se rejeitada, o acusou falsamente de tentar violentá-la. José foi jogado na prisão. Na prisão, um jovem inocente, íntegro, que havia rejeitado o pecado, foi parar numa masmorra egípcia. Ali estava ele, aos 25 anos, suas melhores esperanças aparentemente destruídas. Seus sonhos pareciam uma piada cruel. Durante 2 anos, 2 longos anos, José permaneceu naquela prisão. Interpretou sonhos para outros prisioneiros. Um foi libertado e prometeu lembrar-se dele diante de Faraó, mas se esqueceu. José continuou esquecido na prisão. Quantas noites José deve ter chorado, questionando onde estava Deus, por que aqueles sonhos, por que tanta injustiça, por que ser punido exatamente por fazer o que era certo? Mas então, aos 30 anos de idade, 13 anos depois de ter sido vendido como escravo, chegou o momento de Deus. Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Alguém se lembrou de José. Em um único dia, em apenas 24 horas, José saiu da prisão e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, governador de toda a terra, responsável por salvar não apenas o Egito, mas todas as nações ao redor, incluindo sua própria família, da maior fome da história.
Brasileiro que me escuta, talvez estejas vivendo seu período no Egito. Talvez sintas que seus sonhos foram vendidos, que fostes injustiçado, que está numa prisão de dívidas, de desemprego, de doenças, de relacionamentos quebrados. Mas quero que saibas que Jesus Cristo está preparando sua apresentação a Faraó. Está chegando o seu dia, o dia em que em 24 horas sua vida mudará completamente, em que verás que cada injustiça, cada dor, cada lágrima era parte de um plano maior. José precisou passar pelo Egito para se tornar quem Deus havia planejado. Você precisa passar por essa situação atual para chegar ao seu destino divino. Não desistas, sua libertação está mais próxima do que imaginas. A metáfora do ipê amarelo no cerrado. Agora quero te levar numa viagem ao coração do Brasil, ao nosso cerrado. Estamos caminhando por uma estrada de terra vermelha em Goiás. É final de maio, o auge do inverno seco do centro-oeste. A paisagem ao nosso redor parece morta. A paisagem ao nosso redor parece morta. A grama está amarelada e seca. A terra está rachada pela falta de chuva. Muitas árvores perderam suas folhas. O céu está azul, mas não há uma nuvem sequer. No meio dessa aparente desolação, nossa atenção é capturada por uma árvore que se destaca na paisagem, um ipê amarelo, mas não por suas flores, porque neste momento ela está completamente sem folhas. Seus galhos estão nus, cinzentos, aparentemente mortos. Durante 8 meses do ano, esse ipê passou despercebido. Era apenas mais uma árvore entre milhares. Ninguém parava para admirá-la. Ninguém a fotografava. Era comum, ordinária, sem nada especial. Mas dentro daqueles galhos aparentemente mortos, dentro daquela casca ressecada, algo extraordinário estava acontecendo. Processos químicos complexos estavam em andamento. A árvore estava acumulando energia, concentrando açúcares, preparando-se para um momento específico. Então, num período de apenas 3 a 5 dias, acontece um milagre. Como se alguém tivesse ligado um interruptor dourado no céu, a árvore explode numa floração tão intensa que parece que alguém jogou tinta dourada sobre ela. Em questão de horas, aquela árvore morta se transforma na mais bela da região. Suas flores amarelas são tão abundantes que cobrem completamente os galhos. A árvore literalmente brilha como ouro contra o céu azul do cerrado. Pessoas param seus carros na estrada para fotografar. Turistas vêm de longe só para ver o espetáculo. Poetas escrevem versos, pintores tentam capturar a beleza. Aquela árvore comum se torna o centro das atenções de todo mundo. Mas o mais impressionante é que este milagre acontece exatamente quando tudo ao redor parece morto, quando o cerrado está no seu momento mais árido, quando não há perspectiva de chuva. É exatamente nesse momento que o ipê mostra toda a sua glória. Meu irmão, minha irmã brasileira, você é como esse ipê amarelo. Durante meses, talvez anos, tens passado despercebido. As pessoas ao seu redor podem não ver nada especial em ti. Podem até pensar que seus sonhos morreram. Mas Jesus Cristo está me mostrando que dentro de ti, neste exato momento, está acontecendo uma preparação silenciosa. Ele está acumulando bênçãos, concentrando oportunidades, preparando uma manifestação de glória na sua vida. E está chegando o momento, muito em breve, em que em questão de dias, talvez horas, sua vida explodirá em bênçãos tão abundantes que deixarão todos ao seu redor surpresos. Você será o testemunho vivo do poder de Deus. Exatamente quando tudo parece mais difícil, quando as circunstâncias estão mais secas, é quando Jesus Cristo manifestará seu poder da forma mais espetacular na sua vida.
Segunda interrupção. Mais pedidos urgentes. Preciso interromper novamente, mas estão chegando pedidos urgentes que não posso ignorar. Carlos de Manaus. Minha mãe está no CTI há 3 dias. Os médicos disseram que é o último estágio do câncer. Ela tem apenas 52 anos. É minha única família. Carlos, respira fundo. Jesus Cristo está no CTI junto com sua mãe. O mesmo poder que ressuscitou a filha de Jairo, que trouxe Lázaro de volta à vida, está operando agora mesmo. Declaro, o câncer está sendo destruído pelo poder do sangue de Jesus. Sua mãe será um testemunho vivo do poder de Deus. Fernanda de Curitiba. Descobri ontem que meu marido tem uma dívida de R$ 150 mil que escondeu de mim. Vamos perder nossa casa. Não sei como contar para meus filhos. Fernanda, Jesus Cristo já sabia dessa situação antes mesmo dela acontecer. Ele está preparando uma solução sobrenatural. Vejo portas se abrindo, vejo pessoas aparecendo para ajudar, vejo uma reversão completa dessa situação. Não apenas vocês não perderão a casa, mas sairão dessa crise ainda mais fortes. Para todos que estão enfrentando situações impossíveis, quero que sintam neste momento que Jesus Cristo está movendo céu e terra a favor de vocês. Continuemos nossa oração com ainda mais fé. O sertão que reverdece, metáfora expandida. Agora te levo para o coração do Nordeste brasileiro, para o sertão de Pernambuco. Estamos em outubro, final de 2 anos consecutivos de seca. A paisagem é devastadora. O açude que costumava alimentar a região está completamente seco. No fundo dele, onde antes corriam águas cristalinas, agora há apenas terra rachada, formando desenhos geométricos que lembram cicatrizes. Ossos de animais que não resistiram à seca, espalhados pelo que um dia foi o leito do rio. As plantas que sobreviveram estão cinzentas, folhas caídas, galhos quebrados. A vegetação característica do sertão, mandacaru, xique-xique, caatinga, está em estado de dormência total. Parece um cenário pós-apocalíptico. Mas o sertanejo conhece os segredos desta terra. Ele sabe que embaixo desta terra aparentemente morta, existe um tesouro escondido. Milhões e milhões de sementes que estão apenas esperando. O velho Antônio, de 70 anos, que viveu toda a vida nesta região, olha para o céu todas as manhãs, sente a direção do vento, observa o comportamento dos animais e então, numa manhã de novembro, ele sorri e diz para a família: "A chuva vem aí." 3 dias depois, as primeiras nuvens aparecem no horizonte, nuvens escuras, carregadas, prometendo alívio. O vento muda de direção, o ar fica úmido, até os animais sentem que algo está mudando. Então caem as primeiras gotas. Cada gota é recebida como uma bênção. O cheiro da terra molhada, aquele perfume único que só o sertão sabe produzir, se espalha pelo ar. É o cheiro da esperança, o perfume da renovação. Em menos de 48 horas, acontece algo que só quem viveu no sertão pode entender completamente. A terra que parecia morta explode em vida. Não é um processo gradual, é uma explosão de verde que toma conta de tudo. Sementes que estavam dormentes há 2 anos brotam simultaneamente. Em questão de dias, o sertão se transforma num tapete verde que se estende até o horizonte. Flores de todas as cores, vermelho, amarelo, rosa, branco, pintam a paisagem como se Deus tivesse derramado tinta sobre a terra. O mandacaru, símbolo da resistência sertaneja, floresce, anunciando que chegou o tempo da abundância. Seus frutos vermelhos brilham como rubis contra o verde da vegetação renovada. É um espetáculo que emociona até o sertanejo mais calejado. Brasileiro que me escuta, especialmente você que tem enfrentado sua própria seca espiritual, que sentes que sua vida está árida, que nada floresce, que todos os projetos estão mortos.
Jesus Cristo está me mostrando que dentro da sua situação atual existem sementes de bênçãos que foram plantadas há anos, algumas há décadas, e estão apenas esperando o momento certo para brotar. Todas as orações que fizeste, todos os sacrifícios que ofereceste, todas as lágrimas que derramaste, tudo isso são sementes que estão no solo da sua vida esperando a chuva de bênçãos que Deus está prestes a enviar. E quando essa chuva começar, quando Jesus Cristo abrir as comportas do céu sobre sua vida, a transformação será tão rápida e tão intensa que deixará todos ao seu redor surpresos. Você passará da escassez para a abundância em questão de dias. Como está escrito em Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. As Cataratas do Iguaçu, poder liberado. Te convido agora para uma experiência única. Estamos chegando às Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Podes ouvir o som das águas mesmo antes de vê-las. É um rugido constante, que aumenta de intensidade a cada passo que damos. Quando finalmente chegamos ao mirante principal, nossa respiração simplesmente para. Diante de nós se estende um espetáculo que desafia qualquer descrição. 275 quedas d'água despejando 1,756 milhão de litros de água por segundo. O som é ensurdecedor. A névoa criada pela força das águas sobe como incenso em direção ao céu. Mas aqui está algo fascinante. Essas mesmas cataratas não são sempre iguais. Durante a estação seca, o volume de água diminui drasticamente. Algumas quedas chegam quase a secar. Turistas às vezes ficam decepcionados pensando, é só isso? Mas quando chegam as chuvas de verão, quando os rios que alimentam as cataratas enchem, acontece uma transformação espetacular. O volume de água pode aumentar 10 vezes. Quedas que estavam secas voltam à vida com uma força impressionante. A garganta do diabo, a maior de todas as quedas, se torna um caldeirão furioso de águas que despencam com uma força que pode ser sentida no peito de quem está a 100 metros de distância. A névoa que se forma pode ser vista a quilômetros. Arco-íris duplos e triplos dançam na luz do sol. Assim tem sido sua vida de oração, meu irmão, minha irmã. Durante os períodos de seca espiritual, pode parecer que suas orações são fracas, que não têm poder, que Deus não está ouvindo. Mas Jesus Cristo está me revelando que suas orações constantes estão alimentando um rio espiritual que está prestes a transbordar. Cada Pai Nosso que rezaste, cada momento que clamaste a Jesus, cada lágrima derramada em oração, tudo isso está se acumulando nos afluentes celestiais. E está chegando o momento em que toda essa água represada será liberada de uma só vez na sua vida. Será uma inundação de bênçãos tão poderosa que mudará não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Como Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você está prestes a se tornar uma catarata de bênçãos para sua família, sua comunidade, sua cidade. Terceira interrupção: testemunhos urgentes. Não posso deixar de compartilhar o que está acontecendo neste exato momento. Estão chegando testemunhos de pessoas que estão assistindo e já estão recebendo respostas. Marina de Brasília: no meio da oração meu telefone tocou. É o hospital. Minha sogra que estava desenganada acabou de acordar e está pedindo comida. Os médicos estão sem entender. Marina, Jesus Cristo já estava operando antes mesmo de terminarmos. Isso é apenas o começo do que ele fará na sua família. Paulo de Belo Horizonte: inacreditável! Acabei de receber uma ligação de um cliente que me deve R$ 25.000 há um ano. Ele quer acertar tudo ainda hoje. Paulo, Deus está abrindo as comportas financeiras na sua vida. Prepara-te para muito mais. Lúcia de Porto Alegre: meu filho, que não falava comigo há 2 anos, acabou de mandar uma mensagem.
Mãe, posso ir jantar aí hoje? Estou chorando de alegria. Lúcia, Jesus está restaurando famílias em tempo real. Esse é o poder da oração coletiva. A história de Zorobabel expandida para o Brasil. Quero te contar agora uma história que mudará completamente sua perspectiva sobre recomeços. É a história de um homem chamado Zorobabel, um nome que talvez nunca tenhas ouvido, mas cuja vida é um espelho profético do que Jesus Cristo quer fazer na sua vida hoje. Era o ano 536 a.C. O povo hebreu havia passado 70 anos no exílio na Babilônia. 70 anos longe de sua terra, longe do templo, longe de tudo o que conheciam. Uma geração inteira havia nascido e crescido sem nunca ver Jerusalém. Zorobabel era um descendente direto do rei Davi, tinha sangue real correndo em suas veias, mas vivia como refugiado numa terra estrangeira. Muitos da sua geração haviam se acomodado na Babilônia, construído casas, estabelecido negócios, alguns até se esqueceram de Jerusalém. Mas Zorobabel carregava um sonho que parecia impossível. Ele sonhava em voltar para Jerusalém e reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Quando falava desse sonho, muitos riam. Zorobabel, você nunca nem viu Jerusalém. Como pode reconstruir algo que só conhece por histórias dos mais velhos? Mas Jesus Cristo havia colocado esse sonho no coração de Zorobabel. E quando Deus coloca um sonho no coração de alguém, nada no universo pode impedir que se realize. Em 538 a.C., aconteceu o impossível. Ciro, o rei da Pérsia, teve um sonho, e nesse sonho, Deus lhe disse para liberar os hebreus e enviar recursos para a reconstrução do templo. O decreto real foi assinado, os judeus estavam livres para voltar. Zorobabel liderou o primeiro grupo de 50.000 pessoas de volta para Jerusalém. A viagem durou 4 meses. Quando finalmente chegaram à cidade, o que viram partiu seus corações. Jerusalém estava em ruínas completas. O templo, que era a glória de Israel, estava reduzido a um monte de pedras queimadas. Mato crescia onde antes ficavam os pátios sagrados. Animais selvagens haviam feito tocas onde antes os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Mas Zorobabel não desanimou. Com fé inabalável, começou a limpar os escombros, a reunir as pedras que ainda prestavam, a organizar o povo para a reconstrução. A energia era contagiante, todos trabalhavam com alegria. Então começaram os problemas. Os povos que haviam se estabelecido na região durante o exílio não queriam os judeus de volta. Eles tinham medo de perder suas terras, suas posições, seu poder. Primeiro tentaram se infiltrar no projeto. Deixem-nos ajudar vocês. Mas Zorobabel percebeu que era uma tentativa de sabotar por dentro. Quando foram rejeitados, mostraram sua verdadeira face. Começaram uma campanha sistemática de oposição. Subornaram oficiais do governo, enviaram cartas mentirosas ao rei, acusando os judeus de rebelião. Espalharam boatos de que a reconstrução era, na verdade, uma conspiração militar. A pressão foi tanta que o trabalho parou completamente. Um decreto real proibiu a continuação da obra. Durante 16 longos anos, 16 anos, nenhuma pedra foi colocada sobre outra. Imagina Zorobabel durante esses anos, vendo os alicerces cobertos de mato, as pedras espalhadas sendo usadas por outros para construir suas próprias casas. Jovens que haviam chegado cheios de entusiasmo, agora estavam desiludidos. Muitos haviam desistido do sonho. Os vizinhos zombavam. Onde está o templo de vocês agora? Onde está o Deus de vocês? Pensaram que eram especiais, mas olhem só, 16 anos e nada. Quantas noites Zorobabel deve ter chorado, questionando se havia entendido errado a vontade de Deus, se o sonho não passava de ilusão, se deveria desistir como tantos outros. Mas então, no momento mais escuro, quando parecia que o sonho havia morrido definitivamente, Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias. E a palavra que trouxeram mudou tudo. Zacarias teve uma visão, viu Zorobabel na presença de Deus e ouviu o Senhor dizendo: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel.
Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Aqueles que viram Zorobel com o prumo na mão se alegrarão. As mãos de Zorobel lançaram os alicerces desta casa, e as suas mãos a acabarão. Assim saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Brasileiro que me escuta, talvez estejas vivendo seu período de 16 anos. Talvez tenhas um sonho que começaste há anos e foi interrompido, um projeto que paralisou, um ministério que parou, um negócio que faliu, um relacionamento que se desfez. Talvez as pessoas ao seu redor estejam dizendo: desiste, já passou da hora, você é velho demais, jovem demais, não tem recursos, não tem conexões, não tem qualificação. Mas Jesus Cristo está me mostrando que assim como ele enviou profetas para Zorobabel, ele está enviando esta palavra profética para ti hoje. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não serão seus recursos, sua idade, sua educação, suas conexões que determinarão o sucesso do seu projeto. Será o Espírito de Deus operando através de ti. Zorobabel pegou o prumo, símbolo da retomada da construção, e em apenas 4 anos terminou o que havia ficado parado por 16. O templo foi concluído, a festa de dedicação durou semanas, o som da alegria podia ser ouvido a quilômetros de distância. Mas aqui está o detalhe mais incrível. Quando os sacerdotes mais velhos viram o templo pronto, choraram, não de tristeza, mas de alegria misturada com lembrança. Eles se lembravam do primeiro templo, e este segundo era ainda mais glorioso. Jesus Cristo está me revelando que o que ele fará na sua vida desta vez será maior e mais glorioso do que qualquer coisa que tenhas vivido antes. Sua segunda chance será melhor que a primeira. Seu segundo templo será mais belo que o primeiro. A revelação das portas que se abrem. Escuta atentamente o que o Espírito Santo está me revelando neste momento. Vejo portas se abrindo por todo o Brasil. São portas que estavam fechadas há anos, algumas há décadas. Mas o som das fechaduras se rompendo ecoa do norte ao sul do país. Vejo portas financeiras se abrindo. Não apenas empregos, mas oportunidades de negócios que multiplicarão recursos. Parcerias inesperadas, contratos que pareciam perdidos sendo assinados, dívidas sendo quitadas de formas sobrenaturais. Vejo portas de relacionamentos se abrindo, casamentos sendo restaurados, filhos voltando para casa, famílias sendo reunidas após anos de separação, novos relacionamentos florescendo para quem estava sozinho, amizades verdadeiras surgindo onde havia só superficialidade. Para a jovem de 25 anos que me escuta e está desempregada há 8 meses, Jesus Cristo está abrindo uma porta de emprego que será exatamente na área dos seus sonhos. Não será apenas um trabalho, será o início da carreira que sempre desejaste. Para o empresário de 45 anos que está à beira da falência, Cristo está trazendo um investidor que acreditará no seu projeto. Mais do que isso, ele trará não apenas dinheiro, mas sabedoria e conexões que levarão seu negócio a um nível que nunca imaginaste. Para a mãe solteira que luta para criar os filhos, Deus está preparando uma rede de apoio, pessoas que aparecerão na sua vida para te ajudar, oportunidades de educação para seus filhos, portas que transformarão completamente o futuro da sua família. Para aqueles que têm chamado ministerial, que sentem que Deus os chamou para pregar, para ministrar, para servir, mas as portas pareciam fechadas. Jesus Cristo está me mostrando que chegou a hora. Vejo o púlpito se abrindo, convites chegando, oportunidades de ministração surgindo. Não serão apenas pequenas oportunidades, serão plataformas que alcançarão milhares de vidas. Alguns de vocês estão sendo preparados para o ministério digital, canais do YouTube que explodirão em seguidores, lives que alcançarão multidões, livros que serão best-sellers, podcasts que influenciarão uma geração. A oração intercessória final.
Agora chegou o momento mais importante de nossa jornada, o momento da oração intercessória. Quero que feches os olhos, que sintas a presença de Jesus Cristo enchendo o ambiente onde estás. Se estás em casa, Jesus está na sua sala. Se estás no carro, Ele está no banco ao seu lado. Se estás no trabalho, Ele está em pé atrás de ti. Se estás caminhando, Ele caminha contigo. Respira profundamente. Inspira a presença de Deus. Expira todas as ansiedades, todos os medos, todas as dúvidas. Deixa que a paz que excede todo o entendimento tome conta do seu coração. Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, neste momento sagrado, nos apresentamos diante do seu trono de graça, não com arrogância, mas com a confiança que só os filhos podem ter diante do Pai. Obrigado porque tu nos amaste primeiro. Obrigado porque enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Obrigado porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, estendemos nossas mãos em direção ao céu, como fez Moisés no monte durante a batalha contra Amaleque, e clamamos pela sua intervenção poderosa na vida de cada brasileiro que escuta esta oração. Em nome de Jesus Cristo, declaro que toda porta que o inimigo fechou na vida dos que me escutam está sendo arrebentada agora pelo poder do Espírito Santo. Declaro que toda barreira financeira, toda limitação profissional, todo obstáculo nos relacionamentos, toda doença, toda depressão, toda ansiedade está sendo removida neste momento. Como Josué declarou diante de Jericó, declaro que os muros de limitação estão caindo, estão caindo, estão caindo pelo poder da fé, pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus. Senhor Jesus, tu que curaste os paralíticos, que deste vista aos cegos, que purificaste os leprosos, que ressuscitaste os mortos, estende sua mão curadora sobre cada enfermo que me escuta. Para aqueles que enfrentam câncer, declaro que as células cancerígenas estão sendo destruídas pelo poder do seu sangue, que os tumores estão diminuindo, que os exames médicos mostrarão resultados que surpreenderão os doutores. Para os que sofrem de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, derrama sua paz, sua alegria, sua esperança. Que durmam em paz, que acordem renovados, que encontrem razões para sorrir novamente. Pai provedor, tu que alimentaste multidões com 5 pães e 2 peixes, que fizeste Elias ser sustentado pelos corvos, que multiplicaste o azeite da viúva, multiplica os recursos daqueles que te buscam. Abre portas de emprego para os desempregados, traz clientes para os empreendedores. Envia investidores para os que têm projetos, quebra os jugos de dívida, libera heranças retidas, restaura o que foi roubado. Em nome de Jesus, declaro que este é o ano da restituição, da multiplicação, da abundância. Como prometeste em Malaquias, abre as janelas do céu e derrama bênçãos que não haverá espaço suficiente para conter. Senhor do amor, tu que criaste o homem e a mulher para serem uma só carne, que abençoaste o casamento em Caná da Galileia, restaura os relacionamentos quebrados, traz de volta os filhos pródigos, restaura casamentos à beira do divórcio, cura feridas emocionais profundas, remove o espírito de orgulho que impede o perdão, derrama amor onde há ódio, união onde há divisão. Para os solteiros que desejam um companheiro, prepara corações, alinha caminhos, traz o encontro no tempo perfeito. Que sejam relacionamentos fundamentados em ti, que glorifiquem seu nome. Agora, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que Ele nos deu, declaro que a obra está feita, que as orações foram ouvidas, que as respostas estão a caminho. Declaro que nos próximos 21 dias, cada pessoa que participou desta oração com fé verá sinais, confirmações, movimentos, portas se abrindo, caminhos se iluminando. Declaro que este é o início de uma nova temporada, uma temporada de favor, de oportunidades, de milagres, de realizações.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, está selado nos céus, está decretado na terra, está confirmado no coração. Amém, amém, amém. Chamada final para ação agora. Respirando ainda a atmosfera desta oração poderosa, quero fazer um convite especial a cada um que chegou até aqui. Se esta oração tocou seu coração, se sentiste a presença de Jesus Cristo de uma forma especial, se crês que algo mudou na sua vida durante estes minutos, eu te convido a ser parte desta família de fé permanente. Esta é uma corrente de oração que está transformando o Brasil. Somos mais de 500 mil pessoas orando juntas, 500 mil brasileiros clamando pelos mesmos milagres. Quando se conectar, seu nome será adicionado à nossa lista de oração. E todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, nós oraremos especificamente por ti. Mas há algo mais importante. Se Jesus Cristo tocou sua vida através desta oração, você tem a responsabilidade de ser canal de bênção para outros. Compartilhe este vídeo agora. Envia para 3 pessoas que precisam desta palavra. Pode ser um familiar que está passando dificuldades, um amigo que perdeu a esperança, um colega que está enfrentando desafios. Quando compartilhares, não estarás apenas enviando um vídeo, estarás sendo um instrumento de Deus para levar esperança, fé e milagres para outras vidas. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Cada pessoa que for abençoada através do seu compartilhamento será uma bênção extra que voltará para a sua vida. Jesus Cristo está preparando uma época de portas abertas sem precedentes para o Brasil, e você foi escolhido para fazer parte desta época. Não sejas apenas espectador, sejas participante ativo desta revolução de fé que está varrendo nossa nação. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, esse mesmo Deus abra portas na sua vida que ninguém poderá fechar. Que Ele te faça cabeça e não cauda, que te ponha acima e não abaixo, que te faça emprestar a muitas nações e não tomar emprestado. Em nome de Jesus Cristo, sua vitória está decretada, seu milagre está a caminho, sua temporada de favor começou hoje. Vai em paz, vai na fé, vai na certeza de que o melhor de Deus para a sua vida está chegando. Quero te convidar a escrever nos comentários em que área da sua vida você necessita que se abra uma porta, seja em sua vida financeira, profissional, sentimental, em sua saúde ou em seu lar. Escreve rapidamente para que também possamos orar por ti e apresentar suas petições a Jesus Cristo. Assim como os primeiros cristãos compartilhavam suas necessidades na comunidade primitiva descrita em Atos dos Apóstolos, nós também criamos uma comunidade de fé onde uns oram pelos outros. Após suas orações constantes, tenha certeza de que muitas portas se abrirão em sua vida de maneiras surpreendentes. Jesus Cristo tem preparadas para ti bênçãos, oportunidades, cura e conexões divinas que chegarão antes do que esperas. Como Jesus disse à mulher Ciro-fenícia que insistiu em pedir a cura para sua filha, mulher, grande a tua fé, seja feito como desejas. Sua persistência na oração será recompensada. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, encontramos uma promessa poderosa. O Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Esta promessa, dada originalmente ao povo hebreu, ressoa profundamente na realidade brasileira. Nossa terra é abençoada com chuvas que alimentam rios caudalosos, com sol que amadurece frutas durante todo o ano, com solo fértil que produz alimentos para o mundo inteiro. Jesus Cristo promete abrir os céus e derramar suas bênçãos sobre nós brasileiros. Ele sempre está atento às nossas necessidades e pronto para abençoar-nos de maneiras que nos surpreenderão. Quando confiamos e persistimos em oração, estamos preparando-nos para receber essas bênçãos inesperadas que Ele tem reservadas para nós. A oração constante é uma manifestação de nossa fé e confiança em Cristo.
Embora não vejamos resultados imediatos, estamos construindo uma base sólida para que as bênçãos de Deus se manifestem em nossas vidas. Jesus Cristo é fiel para cumprir suas promessas e abrir portas que nunca imaginamos possíveis. Suas orações constantes estão preparando o caminho para uma abundância de favor e oportunidades em sua vida. Jesus Cristo está preparando algo extraordinário para ti. Mesmo se não vês resultados imediatos, tenha certeza de que suas orações estão trabalhando nos bastidores, abrindo portas de favor, cura e oportunidades divinas. Como Jesus prometeu, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Continua orando e confiando, porque o que Cristo tem para ti é maior do que podes imaginar. Mantém sua fé e continua orando, porque Deus está prestes a abrir portas de bênçãos inesperadas que transformarão sua vida. Nossas orações diárias não buscam apenas que Jesus satisfaça nossas necessidades, mas também que supere nossas expectativas e nos conduza em direção ao destino que Ele reservou para nós. Cristo não te criou para viver uma vida medíocre, nem para arrastar-te pelos dias. Ele te formou com um propósito específico e colocou uma semente de grandeza em seu interior. A vida pode tentar derrubar-te, roubar seus sonhos e fazer-te conformar com a mediocridade. Mas hoje é o dia para adotares uma nova atitude. O que Jesus Cristo começou em sua vida, Ele levará à sua culminação. Embora tenha passado tempo e tenhas enfrentado dificuldades, Cristo te fez escutar estas palavras hoje para lembrar-te que não terminou contigo. Ele tem a última palavra. Em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19 encontramos: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora aparecerá. Porventura não a percebeis? Jesus Cristo nos convida a deixar para trás o passado e abrir nossos corações ao novo que Ele está fazendo. Frequentemente ficamos presos ao que deu errado ou aos desafios que enfrentamos. Contudo, Cristo nos lembra que tem poder para criar algo novo e maravilhoso a partir de qualquer circunstância. Começar de novo não é sinal de fraqueza, mas de coragem e fé. Quando nos levantamos após uma queda e decidimos seguir adiante, demonstramos que confiamos nas promessas de Jesus e no plano que Ele tem para nossas vidas. Jesus Cristo é o autor de nossa história e tem a última palavra. O que Ele começou é fiel para completar. Não importa quanto tempo tenha passado ou quantos desafios tenhas enfrentado, Cristo te está chamando para começar de novo. Ele é a fonte de renovação e novas oportunidades. Volta a lutar por seus sonhos com a certeza de que Ele está contigo e que o melhor ainda está por vir. Crê no poder de Deus para transformar sua vida e abrir novos caminhos. Começa de novo com fé e coragem, porque Jesus Cristo está fazendo algo novo em sua vida. Ele tem a última palavra e promete um futuro brilhante para ti. Amém e amém.